que o Espírito de Deus venha aquecer os nossos corações essa noite, amém? Vamos iniciar esse culto orando, pedindo ao nosso Deus direcionamento do seu Espírito nessa noite, amém? Obrigado, Senhor, pois Tu és tão bondoso, o Senhor é gracioso, e a prova disso é que o Senhor nos deu esse dia lindo, onde nós desfrutamos da Tua presença, desfrutamos das dádivas que o Senhor nos concedeu. E agora nós queremos prestar um culto a Ti, um culto de louvor, um culto de gratidão, pois somente o Senhor é o único que é merecedor, o Senhor é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. É pelo Senhor que nós aqui estamos. Porque o Senhor nos atraiu até a Tua presença, o Senhor nos deu vida juntamente em Cristo. Nós temos motivos suficientes para agradecer essa noite. E é isso que nós queremos fazer e prestar esse culto a Ti. Que o Seu Espírito venha aquecer os nossos corações, iluminar a nossa mente, para que nós possamos compreender a beleza da Tua palavra, a beleza, Senhor, dos louvores de engrandecer ao Teu nome. Que tudo aquilo que nós iremos realizar neste culto, o Senhor se agrade. Que de fato nós possamos honrar e glorificar ao Seu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidá-los a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós faremos a leitura dos versículos 24 até o versículo 35. Deixar um tempinho, os irmãos estão folheando, também no aplicativo. E a terceira opção é que estará projetado aqui à minha direita. Mas eu lhe convido realmente a você fazer esse exercício de abrir a sua Bíblia e acompanhar a palavra de Deus, amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Assim está escrito a palavra do Senhor. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. E Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém? É esse Jesus, o pão da vida, que nós celebramos nessa noite.
eu quero lhe convidar, se possível, fique de pé, vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite a todos. Vamos juntos então louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos acompanhar com as palmas? Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém, irmãos. Durante esse louvor, nós vamos retirar as ofertas. E a oferta desse culto é para a Espanha, para os missionários que estão lá na Espanha. Você pode, então, trazer a sua oferta aqui na frente durante esse louvor. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti.
que os outros me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Esse louvor, ele fala muito comigo e eu espero que ele fale com você também. Ele faz que a gente lembre e reconheça que a gente não merecia. Não merecia nada. Mas Ele nos deu tudo. A graça e a misericórdia dEle sustentam a cada um de nós. Então vamos juntos reconhecer essa graça. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para Te pedir, Senhor, que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra através do pastor Adrian,
que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para aprender e que com esse aprendizado a gente possa colocar em prática, Senhor, todos os dias da nossa vida, a Tua sabedoria e o Teu amor. Fala conosco então nesse momento, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir tomando seus assentos. Bem, as crianças podem ir para o culto infantil. Nós teremos um tempo de meditação na palavra de Deus, amém? Semana passada nós iniciamos uma pequena série intitulada de Experimentando Mais de Deus. Você estava aqui semana passada? Amém? Nessa série, semana passada, nós ouvimos que em cada oração nós podemos experimentar o acolhimento do Pai. Eu realmente espero que nessa semana que se passou, você tenha desfrutado, encontrado o acolhimento e desfrutado da presença do Pai por meio da oração. Amém? E o tema de hoje é que em cada dor, em cada sofrimento, eu e você podemos experimentar a presença de Cristo. Eu estou, como base, utilizando também esse livro que eu fiz menção a ele semana passada, recomendando a leitura e os irmãos que puderem adquirir. Pequeno livreto, poucas páginas, 200 páginas, que vale muito a pena, que é justamente o tema da nossa série, Experimentando Mais de Deus. E alguns dos temas aqui abordados são aqueles que nós colocamos como tema da pregação. Amém? A palavra de Deus nos revela que o sofrimento, as dores, é consequência da queda do homem. Desde a queda, desde o Éden, com os nossos pais, Adão e Eva, o sofrimento, as dores estão por todos os lados. É a perda de pessoas amadas, é doenças, reviravoltas financeiras, fracassos, decepções, entre tantas outras coisas que podem gerar em nós dor e sofrimento. Inevitavelmente, um dia, eu e você seremos atingidos pelos sofrimentos dessa vida. Não é algo que a gente deseja ou gosta, não é mesmo? Mas é a realidade deste mundo caído. E pode ser que essa seja a realidade que você tem enfrentado hoje, nesse momento. Ou quem sabe a sua vida está tudo bem. O estágio em que você se encontra é só alegria. Eu realmente não sei. Mas a verdade é que ninguém está imune aos sofrimentos da vida. A vida humana é inevitavelmente frágil, não é mesmo? Infelizmente, há um falso evangelho por aí dizendo que um cristão não pode passar por sofrimento, de que o cristão não pode enfrentar doenças, de que um cristão não pode passar por até mesmo dificuldades financeiras. Afinal, se você é filho do rei, então você tem que viver o melhor dessa terra, não é mesmo? Mas esse é o evangelho que nós encontramos nas Escrituras? Não. O qual nós encontramos é aquele que diz que o cristão ele pode sim passar por momentos de sofrimento. Mas até mesmo nesses momentos, eu e você podemos experimentar a presença de Cristo. Até mesmo nesses momentos, Deus tem um propósito amoroso. Mesmo na dor, Ele caminha conosco. Amém? Já citei uma outra vez, mas quero citar brevemente
a história de Jim Elliot, um missionário que foi evangelizar numa tribo equatoriana, juntamente com seus amigos. E ele e a sua equipe, após fazerem contatos com essa tribo que nunca havia sido evangelizada, por fim eles acabam sendo brutalmente assassinados. Mas apesar desse evento trágico, as esposas desses missionários, apesar da grande dor que enfrentaram, que estavam sofrendo com tudo aquilo, elas decidiram que iriam continuar a missão. Cerca de 2 anos depois, elas são bem-sucedidas na evangelização dos Aucas. A tribo foi evangelizada. Alguns anos mais tarde, o próprio assassino de Jim Elliot, agora convertido ao Senhor Jesus e líder da igreja na aldeia, batiza a filha de Jim e Elizabeth no rio onde o seu pai havia sido morto. Eu quero destacar, não é a vida de Jim, mas é a vida de Elizabeth, sua esposa, Elizabeth Elliot. O tempo passa, essa mulher havia perdido seu marido. 16 anos depois, após ela ter retornado aos Estados Unidos, Elizabeth se casa novamente. Porém, 3 anos e meio depois, o seu esposo falece após uma luta contra o câncer. Em meio a todos esses sofrimentos, em meio a todas essas dores enfrentadas, ela escreve um livro com o título O Sofrimento Nunca é em Vão. Como assim? E algumas das palavras iniciais de Elizabeth, ela diz o seguinte: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. É claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando. Mas o que posso afirmar é que conheço aquele que sabe. O que ela está dizendo é: Cristo está conosco. E é exatamente nas nossas dores, nas nossas angústias, dilemas, aflições e sofrimentos, que nós experimentamos de Cristo. Talvez ninguém saiba, mas Cristo sabe exatamente o que passa em seu coração, em sua vida. Muitos são os fatores que podem levar às dores, às aflições, ao sofrimento. Pode ser o passado, quem sabe aquilo que você está vivendo hoje, ou quem sabe os seus sofrimentos ocorrem devido ao excesso de preocupação com o futuro. Meus irmãos, saibam que para cada situação nós sim podemos experimentar a presença de Cristo. E essa presença, ela é sempre marcada por compaixão. Nessa noite nós não vamos fazer exposição de alguns textos, como nós costumamos fazer, mas eu quero olhar com vocês 3 frases ditas por Jesus, as quais eu e você também podemos encontrar alívio e segurança. Ao lermos os evangelhos, ao lermos sobre Jesus, nós não podemos esquecer que nós estamos descobrindo como ele se relacionava com o povo à sua época, mas também como ele se relaciona com o seu povo hoje. O escritor aos Hebreus, escrevendo a sua carta, diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o primeiro ponto é aos que sofrem com as perdas emocionais. Jesus diz: não chorem. Como assim? O que será que Jesus quer dizer? Você está com a sua Bíblia? Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura dos versículos 11 até o versículo 17.
Evangelho de Lucas, capítulo 7. Os irmãos encontraram? Passamos a leitura. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. O que está ocorrendo aqui? Jesus, juntamente com seus discípulos, vão até a cidade de Naim. E logo ao chegar nessa cidade, a primeira coisa que Jesus se depara é com um funeral. E era exatamente uma viúva que estava tendo que enterrar o seu único filho. Ela havia perdido o marido, agora o filho. Imagina comigo a dor que essa mulher está enfrentando. Imagine o sofrimento que ela está passando. E para tornar essa situação ainda mais dolorosa, o sustento dessa mulher também havia se tornado algo incerto. Pois numa cultura em que normalmente apenas os homens têm renda, ela não tinha mais marido e agora ela acabou de perder o seu único filho. De que maneira ela iria garantir o seu sustento? Mas observe comigo o versículo 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Você consegue perceber a profundidade desta frase que Lucas registrou? O Senhor sentiu profunda compaixão por essa mulher. Sejamos sinceros, Lucas poderia ter omitido isso, ou apenas dizer, Jesus escolheu ajudá-la. Porém, em vez disso, Lucas ressalta a compaixão de Jesus. Sabe uma das coisas que nós devemos lembrar ao ler essa história? É que o Jesus que olhou para as dores da viúva é o mesmo que olha para as nossas dores. É o mesmo que olha para as nossas aflições. E a sua atitude conosco também é de se compadecer conosco. Ele tem compaixão de nós. E na parte B do versículo 13, Jesus fala com ela. E o que Jesus diz àquela viúva? Não chore. Mas como não chorar? Parece que Jesus está sendo insensível com a dor dessa mulher, não é mesmo? Olhe tudo que ela está enfrentando, Jesus diz para ela, não chore. Será que Jesus está sendo insensível? Isso seria uma contradição. Pois Jesus havia sentido uma profunda compaixão por aquela mulher, e agora ele estaria mostrando insensibilidade com a sua dor. Mas não é isso que está acontecendo. Jesus não está repreendendo aquela mulher por ela estar chorando. Jesus não está dizendo que é errado chorar. O próprio Jesus, em outra ocasião, ele chora. Você pode ver isso em João 11:35.
Mas por que Jesus diz isso para aquela mulher? Ele está dando a ela uma palavra de conforto. Como assim conforto? Ele está dizendo, não chore, porque há esperança. O que Jesus faz? Ele dá ordem para que o filho da viúva volte à vida. Fica claro que em cada momento, mas aqui, à luz desse texto, nós vemos que em cada dor, sofrimento, nós podemos experimentar a presença de Cristo. Nós podemos experimentar a sua compaixão. Nós podemos experimentar a sua restauração. Enquanto muitos perguntam onde está Deus, quando as circunstâncias adversas vêm, o apóstolo Pedro fala que nós temos uma viva esperança. Uma esperança que não é baseada nas circunstâncias, mas é uma esperança viva, é o próprio Cristo. E mesmo quando tudo não vai bem, nós experimentamos a sua presença, desfrutamos da sua presença, e nele nós podemos confiar. Ele não está no alto dos céus, despreocupado com a sua vida. Ele não nos abandonou. É Ele quem deu garantia, não foi? Eis que estarei convosco todos os dias, desde agora e para sempre, até a consumação dos séculos. Interessante que essa história da viúva de Naim não é apenas uma história de alguém que volta à vida, mas é também sobre um filho restaurado à sua mãe. É uma história de perda, mas também de restauração. Sabe o que é isso? As coisas irão ficar bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em Cristo nós temos a certeza de que relacionamentos, de que perdas, de que sentimentos são restaurados. Você crê nisso também? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe o que é isso? Meu irmão, lembrem-se, eu não sei o tamanho das suas dores, mas Cristo sabe. E Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada do sofrimento. Ele não recuou em meio ao sofrimento, mas Ele passou por ele. E Ele passa juntamente com nós. Além de saber, Ele tem conhecimento de causa, não é mesmo? Ele enfrentou tudo isso. A Bíblia o chama de o homem de dores, que sabe o que é padecer. Segundo ponto, aos que sofrem, quem sabe, com a culpa. Quem sabe com o pecado. O que Jesus tem a nos dizer em relação a isso? A segunda frase de Jesus é: vão em paz. Como assim? Você pode, eu não vou convidar os irmãos para abrir, mas se você estiver anotando, quero fazer menção a duas histórias que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, dos versículos 36 a 50, e a segunda história é Lucas capítulo 8, dos versículos 42 até o 48. Você não precisa abrir, mas se desejar anotar, eu vou narrando rapidamente. Lucas, ele está contando a história de duas mulheres. Na primeira história, Jesus havia sido convidado para ir à casa de um fariseu, para ir jantar na casa de um fariseu. E uma mulher pecadora, se você observar no texto, Lucas faz questão de registrar isso, de frisar isso.
ela sabendo que Jesus estava ali, ela pega um frasco de perfume caro, vai até Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus em prantos. E as lágrimas vão caindo sobre os pés de Cristo. E o que ela faz? Ela vai secando os pés de Jesus com os cabelos. E ela beijava os pés de Jesus. E após isso ela passa a derrubar daquele perfume caro sobre os pés de Cristo. Ao ver isso, o fariseu pensa consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora, diz o fariseu. Então Jesus, aquele que sonda a mente e o coração, se volta ao fariseu e diz a ele: olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, mestre, respondeu o fariseu. Então Jesus contou a ele uma história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a um e 50 moedas a outro. Como nenhum dos devedores teve condição de pagar, ele perdoou a ambos. Ele perdoou as dívidas dos 2. E Jesus pergunta ao fariseu chamado Simão, qual deles o amou mais depois disso? E o que o fariseu responde? Suponho que aquele a quem perdoou a maior dívida. Você está certo, disse Jesus. Então o mestre se volta para a mulher e diz a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela o lavou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Olha, você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Olha, você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume caro. Portanto, Jesus dizendo ao fariseu: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Jesus outra vez se volta à mulher e diz: seus pecados estão perdoados. Os homens que ali estavam, sem entender o que Jesus estava fazendo, conversando entre si, eles diziam: quem é esse que anda perdoando pecados? É Jesus. É Ele quem diz à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Essa mulher recebe o perdão pelos seus pecados. A reputação dessa mulher na sociedade era péssima. Mas a atitude que ela toma, ela não quer saber os riscos que ela vai enfrentar. Ela poderia ser injuriada ou até mesmo violentamente expulsa da casa do fariseu. Mas ela não quer saber e ela corre riscos para se achegar até Jesus. A situação dela, ela vai em tormentos, ela vai em lágrimas, em dores, pela vida que ela havia vivido até ali. E como é que o mestre a trata? Com compaixão. E diz a ela: vá em paz, porque perdoados são os teus pecados.
O Evangelho segue. Segunda história que encontramos em Lucas 8, essa mais conhecida, a mulher do fluxo de sangue, onde ela recebe cura para a sua doença. Mas não era uma doença qualquer, não é mesmo? Você conhece a história. Ela sofria praticamente 12 anos de uma hemorragia. E sob a lei de Moisés, as mulheres, em sua menstruação eram consideradas como impuras. E quem as tocasse tornava-se também impuro. Porém, essa mulher, ela está sofrendo há anos com essa doença. Mas ela sabe como é lei. Ela sabe o que diz a lei de Moisés. E essa é a razão pela qual ela teve tanto medo quando Jesus perguntou: quem havia me tocado? Porque, segundo a lei, ao tocar nas vestes de Jesus, ela teria tornado Jesus impuro. Mas foi isso que aconteceu? Ao encontrar com Cristo, ela encontrou cura. Ela encontrou perdão pelos seus pecados. Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Pode ser, meu irmão, que você carregue um profundo sentimento de culpa. Talvez haja algo que acuse a sua consciência. Talvez o seu coração sofra por culpas, erros do passado. E talvez isso tenha causado inúmeras dores em sua vida. Eu não sei a sua realidade. Eu não sei se você perde o sono com algumas coisas do seu passado ou não. Mas saiba que nós podemos experimentar da graça de Deus. Um escritor do século passado conta que uma certa vez, em uma brincadeira, ele enviou um telegrama a inúmeros amigos. E a mensagem era a seguinte: fuja o mais rápido possível. Descobriram tudo. Sabe o que aconteceu? Muitos deles deixaram a cidade o mais rápido possível. E se eu e você recebêssemos essa mensagem? Muitos sofrem, pois carregam consigo o peso da culpa, problemas não resolvidos, peso da vergonha. E é exatamente esse o desejo do inimigo das nossas vidas, Satanás. A Bíblia o chama de o acusador, não é isso que ele faz? Eu sei que nós não somos tão bons como muitas vezes parecemos ser. É claro, há pecados, há culpas. E muitas vezes elas querem nos perturbar. Elas querem impor ao nosso coração dor e sofrimento. Mas o que eu posso lhe afirmar nessa noite é que não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Pois eu sou o maior dos pecadores. Perseguidor de cristãos. Aquele que antes perseguia, passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. É a graça, meu irmão. Se esse tem sido o seu sofrimento, se esse tem sido os dilemas que você enfrenta, saiba que se você confia em Jesus,
Então ele diz a você: os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Lembrando outra vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos perdoados. Eu e você não precisamos mais conviver com o peso da culpa. Mas por vezes, ela vem, não é mesmo? Vem e tenta nos tirar a paz, nos tirar o sono, nos tirar a alegria. O que eu posso lhe dizer nessa noite é: olhe para Cristo. Nele nós encontramos o que precisamos. Em meio ao sofrimento, nós não podemos esquecer que nós podemos experimentar constantemente a presença de Cristo. C.S. Lewis dizia que é nos momentos como esse, de dor e sofrimento, que parece que Deus não fala, não é mesmo? Mas Ele grita. É no sofrimento, muitas vezes, que nós conhecemos mais de quem Deus é. Terceiro ponto. Talvez você sofra com ansiedade pelo futuro. Outra frase de Jesus é: não tenham medo. O texto também nós encontramos em Lucas, capítulo 8, mais uma vez, versículos 40 a 50. Você vai observar que nós temos duas histórias ocorrendo ali paralelamente. Uma delas é a da mulher do fluxo de sangue. Mas essa que eu quero falar agora é a história da filha de Jairo. Você lembra dessa história? Os leitores de Bíblia aí. Você lembra? A filha desse homem está gravemente doente. Então ele vai até Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa. Olha, mestre, eu quero que você vá até a minha casa porque a minha filha está doente. E é bom nós irmos depressa, porque antes que seja tarde. E Jesus começa a se dirigir até a filha de Jairo. E acontece que no caminho, ele é interrompido. Por quem? Pela mulher do fluxo de sangue, que nós acabamos de ver. Imagine comigo. Imagine a situação de Jairo. Certamente ele estava em profunda agonia. Certamente ele estava em profunda ansiedade. A filha dele está para morrer e ele pede para que Jesus vá até ela. E Jesus para no meio do caminho para conversar com uma mulher. Jesus era a última e a única esperança para esse pai. E o medo dele era que Jesus não chegasse a tempo para resolver o problema da sua filha. Sabe o que acontece? O problema de Jairo, o medo de Jairo, se torna real. Vão até ele e dão a notícia de que a sua filha havia morrido. E Jesus, pegando a conversa ali, ele olha para Jairo e diz: não temas, crê somente, e ela será salva. A gente como pai, né, agora pai de primeira viagem, lendo esses textos, a gente começa a pensar tantas coisas. Começa às vezes, né, se encher de medos. Imagina o medo desse filho, desse pai de perder a sua filha. Ele recorre ao único que poderia ajudar. E de repente ele recebe a notícia de que ela havia partido.
certamente o mundo de Jairo desabou. Como é que lida com uma situação dessas? Mas Jesus diz a ele: não temas. Mas como? Como, Jesus, se o pior já aconteceu? Ao chegar à casa de Jairo, Jesus diz: não chore. Sua filha não está morta, mas ela está apenas dormindo. Assim como Jairo, talvez o nosso coração também tenha sido tomado por ansiedades, por medos, por preocupações com o futuro. Sabe o que Jesus nos diz? Que em meio a cada um dos nossos medos, não temam, mas creiam. Creiam em Cristo. Nós não estamos, como eu disse no começo, nós não estamos isentos do sofrimento. Mas é no sofrimento que podemos conhecer mais de Deus. Nós não procuramos pelo sofrimento, nem gostamos dele. Mas sabemos que ele muitas vezes chega até nós. Meu irmão, o que eu posso lhe dizer é que você não pode esquecer que o Filho de Deus se compadece de nós. Ele tem compaixão pelos seus filhos. Neste mundo, nós estamos sujeitos a isso, inevitavelmente. Mas se você observar, se você fazer a leitura dos evangelhos, inclusive o nosso irmão Evandro propôs para fazermos a leitura do evangelho de Mateus nesse mês, e realmente eu desejo que você faça essa leitura. Se você observar como Lucas organiza essas histórias que eu aqui citei, nós vamos ver sinais do novo mundo que Jesus foi preparar por meio da sua morte e ressurreição. Que Lucas está nos mostrando através dessas histórias. É uma imagem de salvação que Jesus oferece. As boas notícias é que Cristo não nos abandona em meio ao sofrimento, mas Ele atravessa conosco. E Ele diz: não há o que temer. Vocês terão aflições. Não é isso que Jesus diz? Mas é somente isso? Tende bom ânimo, alegrem-se, eu venci o mundo. Sabe o que é isso? João, em Apocalipse, anuncia que está chegando o dia em que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, em que não haverá mais luto, em que não haverá mais tristezas, que não haverá mais dor. Lembrei da história de Agostinho. Agostinho foi até o Evangelho por causa da sua mãe. Sua mãe orava constantemente pela vida e conversão de Agostinho. E a sua mãe acaba falecendo. E no velório, as pessoas um pouco espantadas com a reação de Agostinho, e perguntam a ele: olha, você não está triste? E ele diz: sim, claro. Mas o que ocorreu foi apenas um adeus para um encontro em definitivo. A primeira parte já foi. Agora só falta eu, onde um dia nós estaremos juntos na presença do grande Rei. Isso é maravilhoso, não é mesmo?
saber que tudo isso vai passar. As dores, os sofrimentos, nada disso é para sempre. Que você, meu irmão, não se esqueça da compaixão de Cristo. Talvez essa compaixão não mude as circunstâncias em que você enfrenta, mas ela garante que você não precisa enfrentá-las sozinho. Jesus é por você em suas lutas. Ele sabe das suas dores. E Ele olha com compaixão para você. Encerrando, um pastor puritano escreveu o seguinte: olha, você é acusado por Satanás, pelo mundo ou por sua própria consciência. Mas lembre-se, ele é chamado de seu advogado. Você anda por caminhos tortuosos? Ele é o caminho. Você tem fome ou sede? Ele é chamado de pão e a água da vida. Pense em qualquer desafio que você enfrente, em qualquer aflição, qualquer temor, sofrimentos que você esteja enfrentando, e lembre-se de quem Cristo é. Que qualquer situação que você irá enfrentar essa semana, que você pare, pense e olhe para Jesus. Ele tem compaixão de nós. Como disse Tim Keller, o sofrimento ele se parece muitas vezes com uma fornalha, não é mesmo? Dolorosa, é claro. Mas a fornalha também é capaz de criar pureza e beleza. É no sofrimento, na maioria das vezes, que nos voltamos ainda mais para Deus. Pois muitas vezes, quando tudo vai bem, nós não somos capazes de entender o nosso coração de verdade. Mas em momentos de dores, é que podemos ver exatamente como o nosso coração é. E diz mais Keller, isso acontece porque apenas quando o sofrimento chega, enxergamos quem é o verdadeiro Deus e quais são os falsos deuses de nossa vida. Somente o Deus verdadeiro atravessa a fornalha conosco até a saída. Os outros deuses nos abandonam na fornalha. Vamos orar? Como Tu és bom, Senhor. Talvez medos, dores e sofrimentos tenham assolado os corações que aqui estão. O Senhor é aquele que sonda e conhece todo o coração, todo o pensamento. O Senhor sabe das nossas misérias. O Senhor sabe dos nossos pecados. Muitas vezes tentamos esconder. Pecados esses que nós nos envergonharíamos muitas vezes. Mas mesmo assim o Senhor olha para conosco com compaixão. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor diz, não chore. Porque no Senhor nós encontramos esperança. O Senhor é quem nos conduz em paz. O Senhor é quem diz, não temas. Pois o Senhor conhece o futuro. O Senhor preparou o futuro. Não deixe que o nosso coração seja tomado de ansiedades, de medos. Mas como nós cantamos, que nós possamos confiar em Ti. Que a nossa confiança esteja naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que não pode errar. Um Deus que cuida dos seus filhos.
um Deus que tem compaixão, um Deus que é bondoso e gracioso. É esse Deus que nós louvamos nessa noite. Amém. Irmão, posso lhe convidar mais uma vez para a gente ficar de pé, cantar um louvor ao Senhor? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meus irmãos, só mais um minutinho. Se você quiser, pode se assentar. Apenas para passarmos os avisos. Que bênção, não é mesmo? Ouvirmos a palavra de Deus, cantar louvores a Ele, que de fato você possa descansar nele nessa semana. Amém? Irmãos, alguns avisos. Nossa programação da semana, terça-feira nós temos pequeno grupo, são todos convidados, convocados. Será uma alegria receber cada um dos irmãos, nós faremos aqui na igreja, será às 20 horas, nós estamos estudando as bases da fé cristã. Tem sido um tempo maravilhoso de comunhão, de aprendizado da palavra, você não pode perder, participe conosco, amém? Oi? Não, mas a gente vai, tem estufa e cafezinho, e tem o Espírito Santo para nos aquecer, amém? Também, eu gostaria que você passasse esse, Victor, que eu preparei um outro ali. Semana que vem, nós estamos recebendo a família Dias. Você que não conhece, família Dias é aqui da comunidade e eles são missionários na Espanha. Depois de alguns anos, eles
estão retornando ao Brasil, né, de férias, para passar alguns dias. E nós vamos ter também o privilégio de conhecer o pequeno Santiago, que é espanhol. Por isso nós queremos convidá-los, irmãos. Nós teremos uma atividade um pouquinho diferente. Normalmente nós temos somente o culto no domingo, não é mesmo? Mas nós queremos fazer uma atividade no sábado, onde a família Dias vai estar compartilhando conosco acerca da missão na Espanha. E mais, nós teremos um tempo de conversa, de perguntas, um tempo de comunhão. E vocês sabem que quando os irmãos se reúnem, tem comida, não é mesmo? E a gente quer fazer um galeto com massa. Vocês sabem como é delicioso. Claro que isso tem custos. Por isso nós colocamos ali um valor simbólico por pessoa, valor de R$25, para a gente procurar cobrir as despesas ali que nós teremos. E ao longo dessa semana nós vamos fazer a lista de confirmação. E eu espero que cada um dos irmãos que aqui estão, confirme. Amém? Oi? E traga um convidado também, com certeza. E já que nós vamos recebê-los, nós queremos aproveitá-los. No domingo, nós teremos o nosso culto, às 19h30, e eles só não vão fazer o louvor, mas estarão conosco, e o pastor Joel estará ministrando para nós. Amém? Podemos contar com a sua confirmação? Amém. Os irmãos, seriam esses os nossos avisos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso que nós tivemos, onde nós nos alegramos com a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, onde nós, juntos como comunidade, podemos levantar as nossas vozes para engrandecer ao seu nome. Como isso é maravilhoso. Também podemos ouvir da sua palavra, saber que em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, o Senhor estará conosco. O Senhor não nos abandona. E por isso nós te pedimos, por essa semana que se inicia, que o nosso coração não esteja ansioso pelo dia de amanhã, pois o Senhor conhece exatamente como será o dia de amanhã, essa semana. O Senhor tem cuidado de tudo. Que nós possamos realmente descansar em Ti. Por isso te pedimos também, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos ao longo dessa semana, nos seus afazeres, nos seus trabalhos, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Que em tudo os meus irmãos possam experimentar da sua graça, experimentar da sua presença, pois sabemos que dessa forma nós iremos exalar o bom perfume de Cristo. Iremos ser sal e luz nessa terra. E iremos compartilhar do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês ao longo dessa semana que se inicia. Se Deus quiser, nos vemos próxima semana, terça, sábado e domingo. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, sem dar um abraço. E uma abençoada semana a todos.